Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo. Estamos na 38ª aula aqui do curso e o assunto de hoje é regra de L'Hopital. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como é possível aplicar a regra de L'Hopital no cálculo, de limites relacionados a indeterminações do tipo zero sobre zero ou ainda infinito sobre infinito. Vamos lá então? Bom, pessoal, então vamos à regra de L'Hopital. O que diz essa regra? A regra diz o seguinte: suponha que f e g sejam deriváveis e que a derivada de g seja diferente de zero em um intervalo aberto i que contém a, exceto possivelmente em a. Ou seja, a derivada tem que ser diferente de zero em uma vizinhança do a, mas não necessariamente no próprio a. Ok? O que então que vai dizer a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital vai dizer o seguinte, olha, que se a f e a g tenderem simultaneamente a zero quando x tende a a, esse limite aqui pode ser substituído por esse limite aqui. Ou seja, limite de f de x sobre g de x quando x tende a a vai ser igual ao limite de f' de x sobre g' de x quando x tende a a. Isso se a f for para zero e a g for para zero quando x estiver tendendo a a. Nesse caso, nós temos uma indeterminação do tipo zero sobre zero, tá? Mas esse é o único tipo de indeterminação em relação ao qual a regra de L'Hopital se aplica? Não. Se a f for para mais ou menos infinito e, ao mesmo tempo, a g for para mais ou menos infinito, nós vamos ter aqui uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, ou ainda infinito sobre menos infinito sobre infinito. Tá? Nesses casos, nós também podemos substituir o limite do lado esquerdo pelo limite do lado direito, onde no limite do lado direito, ao invés de f sobre g, aparece f' sobre g', tá? Desde que o limite do lado direito exista, ou seja infinito, ou menos infinito. Tá? Então, resumindo, o que diz a regra de L'Hopital? Se eu tenho uma indeterminação do tipo zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, eu posso substituir esse limite de f sobre g quando x tende a a, pelo limite de f' sobre g' quando x tende a a. Bom, algumas observações, eu já mencionei para vocês aqui, que a regra deve ser aplicada se houver indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Outro detalhe é que a regra de L'Hopital também é válida para o cálculo de limites laterais. Tá? Então, eu posso substituir aqui esse x tendendo a a por x tendendo a a pela direita ou x tendendo a a pela esquerda. Além disso, a regra vale também nos casos em que o a é mais ou menos infinito. Então, aqui, se eu tiver x tendendo a infinito, posso aplicar a regra de L'Hopital. Se eu tiver x tendendo a menos infinito, posso aplicar a regra de L'Hopital. Vamos ver então alguns exemplos de aplicação da regra. Determine o limite de ln de x sobre x menos 1 quando x tende a 1. Ok? Veja, nesse caso, quando o x tende a 1, ln, por ser uma função contínua em 1, vai tender ao ln de 1, que é 0. Então, o limite de ln de x quando x tende a 1 é o ln de 1, que é 0, pela continuidade da função ln em 1. Analogamente, o limite de x menos 1 quando x tende a 1, como aqui é uma função polinomial, vai ser 1 menos 1, que é 0. Portanto, nesse caso, nós temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Se a gente aplica a regra de L'Hopital aqui, nós podemos substituir, então, o limite de ln de x sobre x menos 1 quando x tende a 1, pelo limite da derivada do ln de x, que é 1 sobre x, pela derivada de x menos 1, que é 1, quando x tende a 1. Isso aqui vai ser o limite de 1 sobre x quando x tende a 1. Isso aqui vai para 1 sobre 1, que é 1. Portanto, esse limite aqui, via regra de L'Hopital, nós vimos que o valor dele será igual a 1. Ok? Bom, mais um exemplo de aplicação da regra de L'Hopital. Calcule o limite de e elevado a x sobre x quadrado quando x tende a infinito. Do gráfico da função exponencial, nós vemos que o limite de e elevado a x quando x tende a infinito é infinito. Analogamente, do gráfico da função f de x igual a x quadrado, nós vemos que o limite de x quadrado quando x tende a infinito é infinito.
Portanto, nesse caso, nós temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E aí nós podemos aplicar a regra de L'Hopital para substituir, né, o limite de e elevado a x sobre x quadrado, quando x tende a infinito, pelo limite, né, da derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x, pela derivada de x quadrado, que vale 2x. Ok? Bom, mas se a gente analisar o novo limite, nós vamos ver que o numerador continua indo para infinito e que o novo denominador, que agora é 2x, também vai para infinito à medida que o x tende a infinito. Então eu continuo com a indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Portanto, eu vou aplicar novamente a regra de L'Hopital aqui, tá? Sobre esse novo limite. Então eu vou ficar com o limite de e elevado a x sobre 2x quando x tende a infinito, igual ao limite da derivada de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x, sobre a derivada de 2x, que é 2. E agora sim, né? Eu tenho uma constante, que é meio, multiplicado por algo que está indo para infinito. Então esse produto vai para o infinito, ok? Então esse é um exemplo onde nós aplicamos a regra de L'Hopital 2 vezes até chegar à nossa conclusão. Isso pode acontecer. Terceiro exemplo, né? Calcule o limite de ln de x sobre raiz cúbica de x quando x vai para infinito, ok? Quando x vai para infinito, pelo gráfico da função ln, nós vemos que ln de x vai para infinito, né? E se nós analisarmos aí raiz cúbica de x, nós vamos ver graficamente que raiz cúbica de x também vai para infinito. Então, novamente, eu tenho uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, né? Porque tanto o numerador quanto o denominador estão indo para infinito. Aplicando a regra de L'Hopital, né? Nós temos aqui que esse limite vai ser igual ao limite aqui da derivada do ln, que é 1 sobre x, pela derivada de x elevado a 1 sobre 3, que é a raiz cúbica de x. Derivada de x elevado a 1 sobre 3 é 1 sobre 3, x elevado a 1 sobre 3 menos 1, que é menos 2 terços. Não é? Ok. Se a gente desenvolve aqui, né, e faz as simplificações necessárias, né, nós vamos chegar aqui em limite de 3 sobre raiz cúbica de x, quando o x vai para infinito. Ok? E como esse cara vai para infinito, né? 3, que é uma constante positiva, dividido por algo que está indo para infinito, vai para zero. Portanto, nesse caso, nós utilizamos a regra de L'Hopital para concluir que esse limite aqui vai para zero. Certo. Agora, vamos ver como é possível utilizar a regra de L'Hopital também em outros casos de indeterminação. O primeiro deles aqui é quando nós temos produtos indeterminados. Por exemplo, né, se a f vai para zero e a g vai para infinito, ou ainda menos infinito, então nós não podemos ter certeza do valor do limite do produto, né? Nós temos uma indeterminação do tipo zero vezes infinito. Nesses casos, né, qual é a tática aí? Qual é a técnica que nós vamos utilizar? Nós vamos transformar o produto em um quociente e depois aplicar, então, a regra de L'Hopital. Né? Nós vamos escrever f vezes g como sendo f sobre 1 sobre g, ou ainda f vezes g como sendo g sobre 1 sobre f. Aí nós vamos ver qual das duas opções é a melhor de acordo com as funções que nós temos envolvidas aí. Tá? Mas a ideia é essa, né? Quando eu tenho uma indeterminação do tipo zero vezes infinito, eu transformo o produto num quociente e depois, então, eu aplico aqui a regra de L'Hopital. Por que aplico a regra de L'Hopital? Né? Vamos supor que a f, né, esteja indo para zero. Né? Como a g vai para infinito, 1 sobre g também vai para zero. Então, eu vou ter uma indeterminação aqui do tipo zero sobre zero. Né? Então, eu transformo uma indeterminação do tipo zero vezes infinito em uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Ou ainda, nesse caso aqui, né, se eu reescrever dessa maneira, como a f está tendendo a zero, aí nós precisamos saber, né, se tende a zero pela direita ou pela esquerda, esse lado de baixo vai tender ou a infinito ou a menos infinito. E o lado de cima está tendendo a infinito. Então, vou ter aqui, nesse caso, uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Mas, obviamente, que aí, para reescrever desta maneira, né,
aqui eu tenho que ter claro, né, se a f está tendendo a zero por valores ou positivos ou negativos, para ter clareza, né, se aqui vai ser 1 sobre 0 mais ou 1 sobre 0 menos. Ok? Certo. Então aqui um exemplo, não é? Calcule o limite de x vezes ln de x quando x tende a zero pela direita. Então nós vemos o seguinte, que quando x tende a zero pela direita, o ln vai para onde? Para menos infinito, né? E o x vai para zero. Então nós temos aqui uma indeterminação do tipo, né, zero vezes infinito, né? Então nós sabemos aqui o seguinte, olha, que limite de x vezes ln de x, nós podemos escrever, né, como sendo limite de ln de x sobre 1 sobre x. Então, eu reescrevo esse produto, né, como sendo um quociente. E aí eu sei que aqui, né, vai para menos infinito, aqui está indo para mais infinito. Então, eu tenho aqui uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, né? Eu posso, então, aplicar aí a regra de L'Hopital, né? Derivada do ln é 1 sobre x, derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Simplificando aqui, eu chego em menos x, e o limite de menos x quando x tende a zero pela direita é zero. Portanto, né, esse produto aqui, quando x tende a zero pela direita, vai para zero. Um outro caso muito interessante é quando nós temos aí as chamadas diferenças indeterminadas, né? Onde nós temos f indo para infinito e g indo para infinito. E nós queremos saber o limite da diferença. Então nós temos uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. A ideia aqui é tentar converter a diferença em um quociente e depois aplicar a regra de L'Hopital. Vamos ver aqui um exemplo. Bom, nesse caso aqui, então, a gente quer calcular, né, o limite da secante de x menos da tangente de x quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, né? Quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, tanto a secante quanto a tangente vão para infinito. Então, nesse caso, nós temos uma indeterminação do tipo infinito menos infinito, né? Então, nós vamos tentar transformar essa diferença aqui num quociente. Nesse caso aqui, nós vamos reescrever da seguinte maneira. Olha, secante de x nós sabemos que é 1 sobre o cosseno. Tangente de x é seno sobre cosseno. Colocando tudo no mesmo denominador, nós vamos ficar com o limite, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, de 1 menos seno sobre cosseno. E observando aqui que quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, né, aqui o seno vai tender a seno de π sobre 2, que é 1, o numerador então vai tender a zero. E o denominador vai tender a cosseno de π sobre 2, né, que é zero também. Então eu vou ficar com indeterminação do tipo 0 sobre 0. E eu aplico então aqui nessa igualdade L'Hopital, derivando o numerador, né? Derivada de 1 é zero, derivada do seno é cosseno, então eu vou ficar com menos cosseno. Agora, derivando o denominador, derivada do cosseno, menos o seno. Agora sim, né? Quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, né? Esse cara aqui vai para zero, que é o cosseno de π sobre 2, e esse cara aqui vai para 1, que é o seno de π sobre 2. 0 sobre 1 vai dar zero. Okay? Então, nesse caso, nós tínhamos uma diferença com uma indeterminação do tipo infinito menos infinito, transformamos essa indeterminação num quociente e então aplicamos a regra de L'Hopital para chegar à conclusão sobre o nosso limite. Bom, e o último assunto então da nossa aula de hoje, né, é potências indeterminadas. Nesse caso, nós temos um limite dessa forma aqui, ó, limite de f elevado a g quando x tende a a. E para esse tipo de limite pode ocorrer os seguintes tipos de indeterminação: 0 elevado a zero, infinito elevado a zero ou ainda 1 elevado a infinito. A ideia, né, nesse caso, onde nós não podemos definir com clareza o valor do limite, é escrever f elevado a g na forma exponencial, porque nós sabemos que f elevado a g é igual a e elevado a ln de f elevado a g, que é a mesma coisa que e elevado a g vezes ln de f, né? Então eu reescrevo f elevado a g na forma exponencial
E aí eu vou analisar esse limite aqui, que é o limite de G vezes ln de F, né? Por exemplo, se F tende a 1 e G vai para o infinito, né? Então aqui eu vou ter ln de algo que está tendendo a 1, né? Então isso aqui vai tender a 0, vezes a G que estará tendendo a infinito, vai dar uma indeterminação do tipo 0 vezes infinito, e eu posso então, né, aplicar aqui L'Hopital, transformando esse produto num quociente, como a gente viu agora há pouco, né? Então, a ideia aqui é transformar f elevado a g, né, numa exponencial, analisar o que acontece aqui com esse expoente, aplicando L'Hopital, né, e depois, utilizando a continuidade da função exponencial, chegar ao resultado do limite. Vamos ver como isso é possível através de um exemplo. Bom, calcule o limite de 1 mais seno de 4x elevado a cotangente de x quando x tende a zero pela direita. Observe que à medida que o x tende a zero pela direita, aqui vai para seno de zero, que é zero, 0 mais 1 é 1. Então, o que está dentro do parênteses vai para 1, e quando o x tende a zero pela direita, a cotangente vai para infinito. Então, aqui eu estou com indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Nós vamos usar a técnica que nós vimos no slide anterior. Então, nós vamos escrever 1 mais seno de 4x elevado a cotangente como sendo exponencial da cotangente de x vezes o ln de 1 mais seno de 4x. Ok? E aí nós vamos analisar o limite aqui do expoente, né? Limite da cotangente de x vezes ln de 1 mais seno de 4x quando x tende a zero pela direita é igual ao limite de ln de 1 mais seno de 4x sobre tangente de x quando x tende a zero pela direita. Por quê? Porque cotangente é 1 sobre a tangente. Ok? E agora, veja, o que vai acontecer aqui, né? Nós temos o quê? Que quando x tende a zero pela direita, né, seno de 4x aqui vai para zero, então o que está dentro do parênteses vai para 1, isso aqui vai para ln de 1, que é zero. Então o numerador está indo para zero. E quando x tende a zero pela direita, a tangente de x também vai para zero. Então eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E eu posso, então, aplicar L'Hopital aqui. Então, derivando a parte de cima, vai ficar 1 sobre 1 mais seno de 4x. Então, 1 sobre 1 mais seno de 4x, vezes a derivada do seno de 4x, que é 4 cosseno de 4x. Então, eu vou ficar no numerador com 4 cosseno de 4x dividido por 1 mais seno de 4x. Dividido aqui pela derivada da tangente, que a gente sabe que é secante ao quadrado, né? E aí, veja, à medida que o x tende a zero pela direita, secante ao quadrado, né, que é 1 sobre o cosseno ao quadrado, né, vai para 1 sobre 1, que é 1. Aqui vai para zero, então 0 mais 1 dá 1 no denominador. Cosseno vai para cosseno de zero, que é aqui esse cosseno, né, de 4x vai para cosseno de 4 vezes 0, que é o cosseno de 0, que é 1. Então isso aqui vai para 4 sobre 1, que é 4, dividido por 1, 4. Então, esse expoente aqui está indo para 4. E agora, finalmente, nós vamos utilizar a continuidade da função exponencial. Limite, então, deste cara aqui é igual ao limite da exponencial de cotangente vezes o ln, né? E aqui, utilizando a continuidade da função exponencial, limite da exponencial de alguém é a exponencial do limite do alguém. E esse cara aqui nós já analisamos, aplicamos L'Hopital para ver que vai para 4. Então, aqui vai para e elevado à quarta, ok? Então, nesse caso aqui, né, nós utilizamos a regra de L'Hopital para resolver essa indeterminação aqui, né, nesse caso, onde nós tínhamos uma potência indeterminada. Ok, pessoal? Então, como vocês puderam ver nessa aula, a regra de L'Hopital ela é muito útil, né, onde nós temos indeterminação do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, ou ainda, né, para resolver problemas relacionados a produtos indeterminados, diferenças indeterminadas ou potências indeterminadas. Ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos.